é necessário. Porque o sofrimento pode ser tão intenso que ele precisa, sim, do local onde estejam profissionais que vão cuidar dele intensivamente. Só que uma preocupação muito grande é que o cuidado instalado imediatamente após o procedimento desse tem que ser de estar junto, de fazer o corpo a corpo, de lidar com o sofrimento daquela pessoa. Não pode ser o de internar, te vejo daqui amanhã ou depois, temos que vira uma urgência, não vira mais um cuidado do cotidiano. Pode passando pelo aí mais um. Alguns daqui foram alunos desses professores, do Silvia Sui, da Cristina Amélia e do Abílio da Costa Rosa. A atenção psicossocial propõe 4 mudanças paradigmáticas. Uma, que é a concepção do processo de saúde e doença e dos meios teóricos sustentados para lidar com esse processo. Ou seja, uma reversão, de vez a gente pensar em a doença e a sua cura, mas sim na existência e sofrimento que aquela pessoa passa na sua vida. E que inclui, por vezes, sim, ter um diagnóstico, mas que não a define. Concepção da organização das relações interinstitucionais, nas mudanças das relações interinstitucionais para horizontais. Ou seja, não só entre os profissionais, mas também entre os profissionais e os usuários e familiares terem uma relação horizontal, sem aquela relação de poder instituída em que eu imponho cuidado para você. Então, da concepção das relações da instituição e seus agentes com a clientela e com a população em geral, provocando uma desinstitucionalização das relações e uma de ações que promovem a porosidade. Esse equipamento, essas ações têm que fazer parte da comunidade. Se ela não é porosa, se a comunidade não entra, se o equipamento não entra na comunidade, ela não vai ter os efeitos que desejamos, porque ela não faz parte dessa comunidade. Concepção efetiva dos efeitos de suas ações em termos terapêuticos e éticos, que coloca o sujeito desse cuidado o poder de também decidir sobre a sua vida, porque ele é um cidadão e que o nosso objetivo é que ele retome seu poder de contratualidade perante a sociedade. Isso nós estamos falando de usuários de serviço de saúde mental que muito precisam naquele momento desse cuidado. Pode passar para o próximo. E que parte de alguns pressupostos, a atenção psicossocial, a luta, e o cuidado em saúde mental, que é um tratamento de liberdade. Isso não quer dizer que em momentos não seja necessária a internação, mas já discutimos aonde, Construção de vínculos, o respeito à singularidade, que durante muito tempo e até hoje se fazem programas de tratamento. Então você é esquizofrênico, você vai fazer tal coisa, você é usuário de drogas, você vai fazer outra coisa. Não, nós vamos trabalhar com um projeto terapêutico singular, feito para cada um daqueles sujeitos. O cuidado tem que ser em rede intersetorial, que, por exemplo, foi dito aqui, da cultura, do lazer, do esporte, da habitação. Temos que falar também de geração de renda, que cuidado em saúde mental não faz parte só da saúde e nem faz parte só de uma área, mas de todas as áreas. Ação conjunta com a comunidade, que a gente fala um pouco da curiosidade agora, e tem um fato que aconteceu lá em São Paulo, uma amiga contou, que é um exemplo muito bonito disso, de um adolescente que ele é usuário de drogas e tinha sido abandonado e estava sendo buscada família adotiva. A comunidade, dali depois de amplo debate, disse: não, ele é dessa comunidade. Nós nos corresponsabilizaremos pela guarda dessa criança. E a guarda foi compartilhada entre o abrigo e a comunidade. Eu só conheço esse fato que aconteceu assim até hoje. Mas é algo que a comunidade
responsabilizou pelo seu membro. A redução de danos, que vem desde a distribuição de camisinha, seringa, canudo e diversas outras coisas, mas que não se resume a isso. Se é uma mudança de postura. Por exemplo, São Paulo tinha um CAPS que só aceitava que a pessoa fizesse tratamento se tivesse há 6 meses em abstinência do uso de drogas. Digamos que essa pessoa não está mais com problema relacionado à droga. Então, a gente vai cuidar sim das pessoas que estão em uso de drogas. E as pessoas que estão em uso abusivo ou dependência. Porque o que faz uso recreacional pois não é um problema de saúde, não é um problema para a sociedade. Mas tem uma outra característica da redução de danos. Ela trabalha com níveis de baixa exigência. Você vai exigir pouco naquele momento, principalmente quando você inicia o cuidado. Porque aquela pessoa pode poder oferecer pouco naquele momento. Então você vai contratuar com aquela pessoa o que ela pode oferecer, não o que você quer que ela um dia te ofereça. A atenção psicossocial, que é o tema de tudo, e a reforma psiquiátrica antimanicomial. Por que falar desses pressupostos? Que a internação compulsória, ela viola praticamente todos esses itens. E viola outras coisas. Por exemplo, a Lei 10.216. Na Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, ela prevê 3 modalidades de internação. Tem a internação voluntária, que é por vontade daquele sujeito e com a concordância da equipe de saúde. Então não é porque ele quer que ele vai ser internado também. A involuntária, que é quando a equipe de saúde vê que é imprescindível que ele seja internado, que pode ser porque a pessoa está numa síndrome de abstinência muito importante, ou porque ele está intoxicado e ele precisa passar uns dias no hospital geral para não correr risco de vida, de perder a vida. E a internação compulsória, que é prevista na Lei 10.216. Só que não como está ali. A internação compulsória que é prevista na Lei 10.216, que na verdade deveria se chamar tratamento compulsório, é a que é prevista no Código Penal como a medida de segurança, que é para quando uma pessoa cometeu um crime e foi considerada ou semi-imputável ou inimputável. O que significa isso? Que ela estava no auge de uma crise, estava num surto, não era capaz de responder pelos seus atos naquele momento que ele cometeu um crime. Então ela é considerada ou semi-imputável ou inimputável. E depois do julgamento dessa pessoa, e ela constata-se que ela realmente cometeu aquele crime, a medida então não vai ser de punição, mas sim de tratamento, que pode ser ou ambulatorial ou de internação. E que mesmo nesse cuidar dessa medida, já temos o PAILI e o PAIPJ, que é o Programa de Atenção ao Louco Infrator, e o programa PAIPJ eu esqueci, mas é do paciente judiciário, que eles trabalham com esse cuidado em liberdade, com breves períodos, quando necessário, de internação, de menos de um mês. O PAILI, ele tem um índice de reincidência de crimes graves de 0%. E de crimes leves é baixíssimo, muito abaixo do que acontece em outras pessoas ditas normais. Então, já existe isso. O outro dado, que é a internação compulsória, já existem pesquisas que 99% das pessoas que são internadas compulsoriamente,
não recebem nenhum benefício desse procedimento. Muito pelo contrário, são prejudicados por esse processo de internação. Já o 1% restante recebe algum benefício. Isso não quer dizer que ela sai bem de lá. Então, é uma medida que viola diversos direitos e que ainda não traz benefícios. O modo, principalmente, do que está sendo feito agora. Que houve medidas que descriminalizaram o uso de drogas e o porte de drogas, só que, através de manobras jurídicas, estão usando a internação compulsória para penalizar o usuário dessas drogas. E uma vez internado, para desinternar depois de uma internação compulsória, precisa de uma decisão judicial novamente. E que não vai ser rápida. Então a pessoa vai permanecer durante muito tempo internada. Mesmo porque tem que ter a alta da equipe de saúde e depois, ainda essa equipe de saúde convencer o juiz que essa pessoa está de alta. Então, temos esses pontos. Próximo, por favor. Para o cuidado em saúde mental, é preciso trabalhar em rede. E o centro dessa rede vai ser sempre a pessoa e o seu projeto terapêutico singular, onde ele vai ser contratado com a pessoa e não vamos chegar e ofertar um cuidado para ela. Isso muda um pouco as falas dos serviços de saúde, tipo, ele não aderiu ao tratamento. Ele não aderiu ao tratamento porque ele não concorda com o tratamento, ou porque ele não está preparado para fazer um contrato naquele momento, em que nós temos que formular isso. E a rede é onde é necessário ele transitar, ou onde ele já transita. Né? É a pessoa e não o serviço, porque a gente não está trabalhando para tirar de uma rede hospitalocêntrica para transformar numa rede capcêntrica ou qualquer coisa cêntrica. O centro do cuidado é ele, é a pessoa. Recentemente, em 2011, foi feito um decreto que foi impactuado entre as 3 esferas de governo, que é a da rede das regiões de saúde. Para existir uma região de saúde, é necessário que ela possua dentro 5 redes de saúde, que é a rede de atenção primária, urgência e emergência, a atenção psicossocial, que é a que nos interessa, a atenção ambulatorial, especializada e hospitalar e a vigilância em saúde. Isso não é simplesmente que o governo foi lá, sou bonzinho e vou fazer. Isso daí é conquista de muita militância para a gente chegar ao ponto de uma rede dessa. Que aqui, no caso, não foi uma militância só da luta antimanicomial, foi da reforma sanitária, foi de todo mundo que põe uma região de saúde, não só a rede de atenção psicossocial. Próximo. E a rede de atenção social é composta pela atenção básica em saúde, que é composta por esses serviços. A atenção básica em saúde, se existe CAPES no município e não existe cuidado na atenção básica em saúde mental, o CAPES não vai dar conta. Ele não tem como trabalhar sem atenção em saúde mental na atenção básica. Isso chega ao ponto, que tem outros pontos de atenção também. Por exemplo, vocês sabem que o usuário de serviço de saúde mental, seja ele saúde mental, de álcool e outras drogas, ele tem a expectativa de vida bem inferior à dos ditos normais, e não é porque ele possui um problema genético. Ele possui expectativa de vida menor por 2 motivos. Um, que os medicamentos têm diversos efeitos colaterais. Um é aumento de cardiopatia e de problemas de circulação. O outro
é que a loucura tem um efeito colateral. As pessoas pensam que o teu único sintoma é ser louco, né? Então, você chega no hospital ou na UBS ou em qualquer espaço, eu estou com dor no peito. É delírio. Toma um remedinho que isso passa e você volta para casa. Entendeu? As pessoas com problema de saúde mental não conseguem ser acolhidas num serviço de saúde que não seja de saúde mental. O alcoolista chega no pronto-socorro passando mal, é o bêbado de novo. Entendeu? E isso não se resume só à saúde mental. Nós temos um problema sério de humanização do serviço de saúde, de maior parte é mulher aqui. Uma das maiores violências que a mulher pode receber no serviço de saúde é na hora do parto, que é muito comum, não é incomum, de vocês escutarem que foi muito gostoso na hora e agora está gritando e está reclamando. E houve isso mesmo. E não é um ou outro que houve. Então, a gente tem que tomar cuidado que a humanização não é só para o usuário do serviço de saúde mental, é para todos. E a atenção psicossocial não é para o louco, para o usuário de drogas, é para toda a comunidade. Grande parte da necessidade de cuidar da saúde mental é do cuidado da comunidade, da família, do bairro. É cuidar de saúde mental. Se você não cuida da comunidade ou da família enquanto a pessoa está no processo de acolhimento noturno no CAPS, não vai ter muito resultado. O cuidado vai ser intensivo para tudo. Né? Próximo, por favor. Esses são os tipos de CAPS possível atualmente, que vai desde o CAPS 1 até o CAPS 3, né? E que alguns municípios estão criando o CAPS 3 álcool e drogas infanto-juvenil e o CAPS 3 infantil, que são categorias em grandes municípios que a demanda é muito grande nessa área, né? E o CAPS, ele tem sim uma grande função. Ele é um coordenador da rede. Ele é o principal responsável pela organização da rede, mas ele não pode ser o centro da rede. A rede de urgência e emergência, tem que estar capacitada para acolher saúde mental, porque senão a gente fura no principal momento da crise da pessoa, que vão buscar ele em casa e aí acaba com o vínculo, né? Ele é agredido, ele é xingado. Próximo. As unidades de acolhimento, que alguns municípios chamam de república terapêutica, que são espaços que a pessoa tem que estar em acompanhamento no CAPS, álcool e drogas, e elas podem passar de 4 a 6 meses acolhidas nessas residências não internadas, são casas, e ela com o objetivo de reformulação de projetos de vida ou construção de projetos de vida, né? Que aí elas podem frequentar outras atividades e voltar às vezes a criança e adolescente para a escola, não imediatamente, porque a escola é um ambiente repressor, então ela pode acabar com. Próximo, por favor. Opa. A enfermaria especializada no hospital geral, que é a saúde mental adentrando o espaço do hospital geral também, os serviços residenciais terapêuticos e o programa de volta para casa. Esses dois são praticamente indenizações aos usuários que ficaram internados durante muito tempo em hospitais psiquiátricos, que são grandes conquistas do movimento da luta antimanicomial, que isso transcende governos, não é de um ou de outro governo, que é um reconhecimento que internar durante longos prazos as pessoas e mais importante, internar em manicômio, em ambiente asilar, em hospital psiquiátrico, pode ser considerado similar à tortura. E eu não estou falando isso da minha cabeça. A ONU e a OMS já consideram isso. Inclusive consideram que a internação compulsória praticada, como o Brasil está praticando,
é crime de tortura. Então, próximo, um outro componente é a reabilitação psicossocial, que é a geração de trabalho e renda e empreendimentos solidários e cooperativas sociais. Porque essas pessoas têm que ter renda também, gente. Eles não podem ficar dependentes de serviços de saúde e da assistência social o resto da vida. Eles podem produzir e não necessariamente precisa ser um modelo capitalista, né? Então, nós temos sim que dar possibilidades dessas pessoas retomarem suas vidas e serem autônomas. Porque o protagonismo da vida deles é deles, não nosso. Nós não podemos ficar dizendo para eles o que eles precisam fazer, como eles precisam se cuidar e ficar cuidando deles o resto da vida. Tem um colega meu, da militância, da luta antimanicomial, que eu sou membro da Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo. Ele também. Ele, durante muito tempo, foi internado em hospitais psiquiátricos, até que o pai dele conheceu o CAPS, levou ele para lá, ele estava em Santo André, começou a participar muito da rede de atenção, começou a militar, melhorou. Agora o pai dele tem Alzheimer terminal. Senhorzinho, quem cuida de quem agora? Ele está cuidando do pai e está bem e continua militando. Só que agora ele só vai onde pode levar o pai, porque ele cuida o tempo todo dele. Ele era uma pessoa que estava sendo internada. Tem um outro caso que eu contei lá em Ourinhos também, que é uma prova de que a internação nesses ambientes não dá certo. Eu conheci um caso que passou por 128 internações e ia passar pelo número 129, que era compulsório. Será que já não entenderam que esse tipo de procedimento não traz resultado? O único, o que pode ser feito dentro do hospital psiquiátrico? Oficina terapêutica? Fora também dá. Atendimento individual, psicoterápico, também dá para fazer fora. Em grupo, também dá. Geração de renda, melhor fora, né? Cultura, esporte de lazer, também fora. O único procedimento que não dá para fazer fora e dá para fazer dentro do hospício